Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós estamos de volta porque Deus, em sua soberana graça e misericórdia, nos concedeu a oportunidade para voltarmos e juntos termos um tempo de meditação em sua palavra. Hoje, na nossa programação, nós vamos ler o Salmos 33, verso 12, e a Escritura diz: bem-aventurado ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Meu irmão, meu amigo telespectador, nós podemos olhar de perto a Bíblia Sagrada e encontrar nela a sabedoria de Deus ali expressada. As pessoas tomaram a Bíblia meramente como um livro histórico e não puderam ver que a Bíblia, na verdade, deveria ser nosso guia prático, uma lição de vida. E quando nós encontramos os primeiros moradores da terra, nós sabemos que Deus criou Adão. Adão chamou a mulher na qual saiu de si, de Eva, que quer dizer mãe de todos os viventes. A Bíblia, na sua sabedoria, nunca disse que Adão é o pai, mas disse que Eva é a mãe. De Eva vieram 2 filhos gêmeos, de pais diferentes. Se você desejar esse estudo, eu posso te mandar. Um se chamava Caim, e a Bíblia diz que ele era filho do maligno. A Bíblia não podia chamar Adão de maligno, mas disse que Caim era filho do maligno. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. E teve um filho chamado por nome de Abel. Caim quer dizer aquisição. É desta linhagem que você vai encontrar no capítulo 4 do livro de Gênesis, que nasceram a civilização na qual vivemos. Cidades, e dentro destas cidades, igrejas e prostituições, e dentro desta cidade, cantores, artistas, intelectuais, e dentro desta cidade, aqueles que fizeram armas de guerras, e dentro desta cidade, aqueles que tiveram a oportunidade de fazer o agronegócio para sustentar as cidades e criar gados e plantações, sem importar com o meio pelo qual haveria de chegar à mesa do povo aquele alimento, se ia trazer doença ou morte, como nós estamos vendo na alimentação híbrida, nos agrotóxicos que nós comemos hoje e na violência instaurada dentro da nossa cidade. É dali que vem, por causa da aquisição. Esta é a linhagem e nós não podemos tirar fora desta linhagem de Caim também os governantes, aqueles que se escondem atrás de posição, seja ela de uma posição política, seja ela de uma posição religiosa, eclesiástica, não é? E seja ela também
em muitos casos, aqueles que só tiram proveito de qualquer situação, de qualquer profissão que exercem, aqueles que são verdadeiros e aqueles que são mercenários. Mas aí nós temos então também um outro filho que se chamava Abel, que o nome quer dizer vaidade. E você vai ver que tudo, disse Salomão, é vaidade e tudo passa. Isto é para mostrar que o homem vive, tem um trabalho por um tempo e daqui um pouquinho não é mais. E a Bíblia, na sua sabedoria, mostra também que Adão teve um terceiro filho, que na verdade é o único que consta na sua genealogia, no capítulo 5 do livro de Gênesis, que seu nome foi Sete. E Sete quer dizer compensação. Ou seja, tem que haver uma compensação por tudo que se faz aqui. Não é o dinheiro, não é a aquisição representada em Caim. Você vai ver que o homem pode lutar, adquirir, ter, possuir, como o grande sábio Salomão fala na sua carta em Eclesiastes, no livro da sua pregação, na sua velhice, quando já estava próximo da morte, viu quantas coisas ele deveria ter feito melhor aqui, mas deixou passar a oportunidade, e cada um de nós temos uma oportunidade única aqui nesta vida, e oxalá que você, na sua velhice, não se arrependa de ter deixado passar a oportunidade de servir melhor, de ter sido um pai melhor, uma mãe melhor, um cidadão melhor, de ter tratado melhor o seu semelhante, de ter sido honesto, de não ter feito coisas que você sabe que na velhice não te dará nenhum prazer e nenhuma glória. Muito pelo contrário, te colocará lá dentro, você e os seus botõezinhos, como nós dizemos, para baixo. Mas o Caim, que só pensava em dinheiro, como nós vivemos numa civilização que as pessoas vivem estressadas e correm, todo mundo corre desesperadamente atrás do dinheiro e depois termina sem poder levar consigo nada daquilo que arranjou aqui na terra. Deixa para os seus sucessores, que nem sempre administram, nós estamos acostumados a ver isto, grandes patrimônios que são deixados e daqui um pouquinho tudo vai de água abaixo. Então, Salomão disse, tive servos, servas, criados, bois, gado, dinheiro, joia, mulheres, e tudo era vaidade. Passou. Então não é o dinheiro, não é a aquisição, mas tem que haver uma compensação. E a compensação a gente começa pensando aqui dentro desta programação. Se a vida for os 90, os 100 anos que alguns alcançam aqui, depois de lutar e chegar à fase da velhice sem visão, outros sem memórias, outros com as pernas que já não respondem mais os impulsos, calvos, velhos, enrugados e, sobretudo, doentes. Será que compensou ou compensaria viver aqui? Será que se a vida fosse isto, Deus teria feito um projeto bom para nós? Vivemos aqui com trabalhos, aflições, angústias, doenças, lágrimas. Este é um vale de lágrimas. Será que é isto? Não. Tem que haver uma compensação. Isto é o que a gente para pensar. Depois de Caim, do dinheiro, da aquisição, da fama, dos entretenimentos, depois das vaidades de Abel, veio Sete. Então você para e pensa, nós podemos receber um prêmio da vida eterna. Nós podemos voltar de novo a ter um companheirismo com o eterno, uma mente, viu? Não mais limitada como a que nós temos hoje, porque o que nós vivemos hoje é produto de uma amnésia da nossa queda. O homem caiu da presença de Deus,
sofreu uma amnésia e não sabe nem o que ele é mais. Ele não é mais a imagem e semelhança de Deus. Ele já não é mais o dominador, aquele que podia controlar todas as coisas. Ele está agindo de uma maneira como quem sofreu e sofre de uma amnésia espiritual. Então, depois, nós encontramos que depois de Abel e de Caim, nós vamos ter tantos outros personagens. Por exemplo, depois, quando eu falo de compensação, você vai ver que a Bíblia cita o nome de um homem chamado Enoque. Nós temos 2 Enoques na Bíblia. O primeiro era filho de Caim. É o nome da primeira cidade, porque Enoque quer dizer princípio. E o princípio da civilização em que nós vivemos, ela é desastrosa. Você vai ver que lá teve os descendentes de Caim, você vai ver que um tem 2 mulheres. Este é o princípio da legalização, da poligamia, da vida social suja, de adultérios, de crimes, sabe, da violência, daquele que não mede consequência para tirar o dinheiro do seu semelhante. Tudo está aqui neste Enoque, capítulo 4, verso 17 do livro de Gênesis. Mas houve um outro Enoque. Este outro Enoque era descendente deste que queria essa compensação, que era descendente de Sete. E este Enoque, que é o princípio, que foi também um homem que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si, ele encontrou, porque a Bíblia relata que quando Adão, o primeiro habitante do planeta, tinha 622 anos, nasceu Enoque. Veja, Adão gozou de uma mente tão fértil que ele foi que nomeou todos os animais que hoje nós temos na terra e nos mares. Foi dado o nome por Adão. Veja que quando eu digo para você que o homem está vivendo num estado de amnésia espiritual, você pode entender por que foi a queda. Mas antes de cair, antes de entrar nesta amnésia espiritual, o Adão era o dominador, era a figura de Deus. Deus é um espírito que se revelava na figura daquele homem. Através daquele homem, ele dirigia todo este planeta. É uma coisa maravilhosa. Tinha autoridade de falar com as árvores, com os animais, de andar sobre as águas, porque tudo aquilo que você vê Jesus fazer é apenas a representação do que o primeiro Adão tinha feito. O Adão ouviu do Enoque, ou seja, o Enoque ouviu do Adão o relato de como era a vida antes da queda e como foi difícil para ele administrar a vida depois da queda. Aquilo tocou profundamente o coração de Enoque. E ele então propõe a descobrir a compensação. Olha só a compensação, descendente de Sete. A compensação da vida desta dimensão que vivemos para a outra vida além da morte. E ele descobre, entre todos os homens habitantes do planeta, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e encontrou o caminho de conseguir enganar a própria morte. Ele não morreu, ele sai da terra em vida, da sua casa, da sua família e vai à presença de Deus. Isto é um quadro que a Bíblia estava montando para nós. Um homem semelhante a mim e a você, um pai de família que tinha filhos, encontrou este caminho da compensação da vida, que há uma vida que você pode usufruí-la sem passar pela morte. Isto é uma coisa extremamente interessante, porque se eu viesse aqui no programa e dissesse assim, olha, eu tenho um comprimido que foi desenvolvido pela NASA ou por algum laboratório ou por alguém especializado aí, que dá a você a capacidade de viver 1000 anos. Olha, meu amigo,
faria fila e o governo e as autoridades precisariam de manter o exército para poder manter a ordem, porque as pessoas fariam questão de receber um comprimido daquele. Mas eu venho aqui na televisão e digo, eu não tenho um comprimido, mas eu tenho, com certeza, algo que ele é capaz de oferecer, não 1000 anos de vida, mas a vida eterna. A compensação pelos seus sofrimentos, as suas angústias, as suas dores que você vive aqui na terra, inclusive os seus fracassos. E o primeiro Enoque, então, achou o caminho de sair aqui da terra. Depois do Enoque, nós sabemos que veio um outro personagem aqui chamado Noé. Este Noé, o nome dele é Consolação, porque, na verdade, este é o quadro que Deus estava montando. Haverá uma civilização, ela será desastrosa, baseada apenas no ter, no ganhar e no possuir, esquecendo-se que há uma vida para ganhar, para viver após a sepultura. Correndo apenas atrás da vaidade, mas não procurando a compensação. Então, depois que nós encontramos o Enoque sendo trasladado e indo à presença do Senhor sem provar a morte, eu quero lembrar a você que haverá uma intervenção na terra, Deus vai tirar um povo da terra. Este povo é um povo especial, zeloso de boas obras, que procurou andar com Deus aqui. Eu não sei se você anda com Deus. Se você que está me assistindo, anda com Deus. Se Deus pode ir na sua casa, porque Deus é santo, é limpo, é puro, é verdadeiro. Deus é contrário a mentiras, a brigas, não é? A falsidade, a adultérios, a porfias, a falta de sinceridade. Se na sua vida e na sua casa houver um ambiente, ele vem para andar com você. E ele propõe a você e oferece a você uma oportunidade de andar com ele, e você vai encontrando o caminho e a esperança brota dentro do seu coração que você vai ser compensado com o prêmio da vida eterna. E um dia desses há uma promessa que há um poder supremo que descerá sobre nós, transformará nossos corpos mortais abatidos, nos dará, por exemplo, olhe para mim, eu sou um homem de 56 anos, preciso de óculos, meus cabelos se foram, as rugas apareceram. Isto é sinal de que a morte está a caminho, mas há uma promessa que um homem como eu pode ter seus cabelos de volta, sua pele restaurada, e voltar à idade dos 20 anos e deixar esta terra por um poder transformador que nos tirará daqui, nos colocará no arrebatamento para encontrarmos o Senhor nos ares e depois participarmos de um momento especial enquanto Ele purifica a terra. Então você olha para o Noé. Depois que o Enoque se foi, então surge o Noé. Esse é um consolo para quem aguarda a vinda de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Um período em que a terra sofrerá uma purificação. Olha que o Noé entra na arca com 8, contando com ele, 7, com ele 8, para atravessar o dilúvio para o outro lado e não ter mais nenhum morador aqui na terra, a não ser ele e aqueles que com ele estavam na arca. Por isso a Bíblia diz que haveria um consolo. Olha, há um consolo, meu amigo que está me assistindo, há uma terra para se ganhar. Há uns céus. Céus quer dizer um novo lugar, um novo habitat. Não é que nós vamos morar lá nos céus. Na verdade, haverá um arrebatamento enquanto Deus purifica esta terra para que depois de atravessar a purificação do outro lado possamos viver para sempre, com uma diferença. É que o pecado nunca mais estará de volta na terra. Mas voltemos aqui. Depois de Noé, então, nós vamos encontrar que Deus chama um homem.
da terra de Ur, dos caldeus, que era descendente de Noé, vindo da linhagem de Sem. O nome dele era Abrão. Abrão quer dizer pai poderoso. E Deus fez uma mudança no nome dele para pai das nações. Chamou-se Abraão. Fiz questão de fazer todo esse comentário para chegar nos Salmos, onde nós vimos a escritura que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Daquele homem chamado Abrão e depois com o nome de Abraão, porque daí viria o primeiro descendente, quando ele seria o pai das nações. Então, dali nasce-se uma nação. Esta nação, ela registra os acontecimentos, os fatos daquilo que tomou lugar na vida cotidiana naquela nação, estão aqui dentro da Bíblia. Eu quero tomar, por exemplo, aqui a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo Deus escolheu para a sua herança. Nós sabemos, todos sabemos, que Deus tem um carinho especial com o povo judeu. Mas nem por isso Deus deixou de usar a vara para corrigir aquela nação quando erraram. Se há uma coisa que Deus abomina, chama-se idolatria. Se você olhar aqui na Carta Magna, no Conselho de Deus para esta nação, a primeira coisa que Deus diz é: se você olhar para os costumes das outras nações e tiver lá o ídolo de madeira, de prata ou de alguma coisa dessa semelhança, eu risco o seu nome debaixo do céu. Então Deus não suporta a idolatria. E eu acho até assim constrangedor, mas necessário, quando Deus reuniu, vindo de Abraão, Isaque, Jacó, e o povo desceu para o Egito e viu as abominações e viveu no meio daquilo durante 430 anos e apanhou muitos costumes, e Deus foi obrigado a levá-los para o deserto, para com eles peregrinarem 40 anos para poder fazer nascer uma nova geração que pudesse ouvir seus conselhos, seus princípios e se firmar nos seus moldes e nos seus padrões. Veja, Deus disse: não suporto idolatria, e disse: quero dizer a você uma coisa que eu não suporto, chama-se infidelidade. E aí então ele vem e diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus não necessita de um secretariado para auxiliá-lo, como fez a Igreja Católica, um monte de ídolos que as pessoas têm que buscar e fazer invocação. Aliás, isto não é próprio, não é ensinamento da Bíblia. Invocação aos mortos é parte de uma doutrina espírita que faz com que as pessoas invoquem o espírito daqueles que já morreram, coisa que Deus proíbe terminantemente. Então, não há ninguém que partiu desta vida que possa fazer intercessão por você. Quando nós olhamos também para o fato de que se estabelece uma senhora dentro da divindade, você vê que isto é uma coisa que Deus abomina completamente. Deus não reparte sua glória, Deus não tem mãe. Quando diz Santa Maria, Mãe de Deus, você não pode encontrar esta expressão na Bíblia. Maria era uma mulher honrada e limpa que reconhece que era pecadora e precisava de ser salva, tal como eu e você precisamos de um Salvador. Mas você pode ver que a igreja herdou isto do paganismo, e isto veio de nação a nação, onde Roma, através do império e da religião, fora conseguindo conquistar novos povos nas guerras ou nas suas conquistas. Eu digo nas guerras porque nós temos aí a história
do Império Romano, levando sua bandeira a tantos outros povos e levando consigo a religião, mas estabelecendo ali costumes e hábitos que não eram do povo judeu e que não estão inseridos na Bíblia e que são contrários ao Deus da Bíblia. E estas coisas não fazem com que Deus, ou não faz com que Deus se agrade. Deus tem um comportamento de dizer que ao invés de bênção, começa a acontecer maldições, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e Deus não tem outros deuses diante dele. Esta é uma coisa que precisa ficar fundamentada aqui na nossa mente, dentro deste primeiro bloco, que eu já estou chegando nos minutos finais deste programa. O mundo chamado cristão abraçou uma doutrina também de Roma, criada no Concílio de Nicéia, de mais 2 deuses na divindade. Então ficou a chamada 3 pessoas da suposta Santíssima Trindade, que isto, dentro da visão de Deus, também é uma abominação. Amigo, eu gostaria de traçar com você este assunto no nosso próximo bloco ou na nossa próxima programação, porque sou chamado a parar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tomara que Deus seja Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família e da nação onde você vive. Vamos orar? Deus Pai, no nome de Jesus, ajude a cada um que tem me assistido dentro desta programação e abençoe o povo com a bênção do nome de Jesus. Amém.